concorda com esta opinião de Albano Pedro? Eu concordo com todas as opiniões aqui expostas, mas deixa começar saudando os meus colegas de painel e o jovem Banza Adza, com quem tenho o prazer de lidar pela primeira vez e por tudo quanto tem demonstrado a nível da sociedade. É um futuro político da nossa sociedade. Espero que tenha sorte e que saiba fazer as opções corretas para que um dia então possamos dizer temos um bom político. Agora vamos para as nossas realidades e vamos, para abordar o direito à manifestação no nosso país, vamos ver um conjunto de imagens sobre manifestações. Está muito agitado e nós temos que trabalhar, por isso é isso. A solução é mesmo caminhar a pé? Sim, a solução é mesmo caminhar a pé. Ainda está por se determinar o número de detidos e feridos, um dos quais o ativista Nito Alves, que foi prontamente socorrido pelos efetivos do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros no local, que o transportaram à unidade hospitalar mais próxima. O Nito não apresentava resistência, o Nito não apresentava perigo para ser agredido da forma que foi agredido. A TV Zimbo contactou no local o porta-voz do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, Nestor Goubel, que garantiu fazer um balanço sobre a ocorrência tão breve quanto possível. A manifestação que teve lugar no dia 11 de novembro de 2020, estávamos a celebrar na altura 45 anos de independência. O direito à manifestação está consagrado na Constituição. Para muitos é uma forma de fazer política. Mbazanza, é a sua forma também de participar na vida política, manifestando-se? Não é propriamente a minha forma, é a forma que a lei estabelece, não é qualquer lei, é a Constituição. Mas há um mito ou um erro recorrente no que toca às manifestações, é o mito da autorização. Nem a Constituição, e muito menos a Lei 16/91, de 11 de maio, falam em autorização. As manifestações em locais públicos necessitam apenas de uma comunicação. E a autoridade que avalia a possibilidade, ou que queira interditar uma manifestação, comunica também por escrito. Isso chama-se interdição e não autorização. Tanto quer a mídia, quer a polícia, vive sempre bombardeando na mente das pessoas que as manifestações carecem de uma autorização. Não existe essa autorização. Existe sim uma comunicação. As manifestações e o direito à manifestação é o principal dos direitos que caracteriza um Estado democrático de direito. Se tivermos um Estado democrático de direito que não prevê reuniões e manifestações, aquele não é um Estado democrático de direito. Então, é um direito fundamental. E Angola é? Angola é um Estado democrático de direito. É o artigo 1º da nossa Constituição. Portanto, é um direito fundamental para vincar isso que nós adotamos. Claro que o direito à manifestação vem com deveres. E a lei que nós referimos aqui também especifica os limites, quando é que pode ser interdita, quando é que não, e essas coisas todas. Portanto, é um instrumento de participação cívica, é um instrumento de participação política, é um instrumento para expressarmos o nosso a favor ou o nosso contra, para pedir que alguma coisa que está a ser feita continue sendo feita ou deixa de ser feita, pressionar, e são formas de participação. Portanto, não só ao Hanza, mas aberto a todo cidadão deste belo país que é Angola. Albano Pedro, consegue fazer uma avaliação sobre as dimensões das manifestações que têm ocorrido no nosso país, em particular em Luanda? Estamos a falar de participações cívicas ou políticas? Ok. Mas eu penso que a deixa do Banza Hanza é importante quando fala na questão da não autorização, né? E aqui nos remete ao artigo 47. A essência do artigo 47 sobre a liberdade de reunião e manifestação assenta no facto de se caracterizar a manifestação como tal, como uma liberdade fundamental. E, assim sendo, ela tem características muito concretas. Ela tem que ser pacífica e sem armas. Se ela tiver essas características, segundo a nossa ordem jurídica, ela é uma manifestação. E, sendo manifestação, é evidente que ela não carece de autorização. E vai ter uma comunicação, que tem sido obviamente confundida, como o Banza disse muito bem, com uma certa autorização,
Essa comunicação tem natureza preventiva, não é? Comunicam-se às autoridades para que essas tomem o controlo das manifestações de forma a prevenir violação de direitos de terceiros. Essa é a razão de ser. Daí que é também um dever cívico do próprio manifestante comunicar às autoridades para que estas monitorizem as manifestações. Agora, dentre essas manifestações que nós conhecemos, muitas delas não revestem características do artigo 47. E por não revestirem características do artigo 47, elas têm uma outra denominação. E a nossa ordem jurídica é rica em conceitos. Do artigo 47 é a liberdade de manifestação e reunião. Exato. O Código Penal traz novas tipologias para certo tipo de manifestações. E aqui estamos a falar de manifestações. Aquelas manifestações que não têm o revestimento do artigo 47, no Código Penal atual, elas caem no âmbito do conceito de assuada. E sobre elas cai o crime de assuada, que é um conceito arcaico, né? Que o arcaísmo está ligado à própria antiguidade do Código Penal, né? Que queria dizer a arruaça. Ok? Portanto, é o crime de arruaça, previsto no artigo 180 do Código Penal em vigor. O novo Código Penal traz um novo conceito para isto e chama de motim, que seria então aquele ajuntamento com o objetivo de expressar atos que estão contra a passividade que o artigo 47 traz. Portanto, atos de arruaça, como chamamos, né, que põem em causa a ordem pública, enfim, ofensa de direitos de terceiro. Quando assim acontece, o Código Penal considera o novo, agora considera isso de motim. E é um crime. E, portanto, quem praticar atos de motim, é evidente que não estará no âmbito do artigo 47. Estará no âmbito de uma previsão criminal e será responsabilizado de acordo com esta mesma previsão criminal. E como é que as autoridades devem abordar e como é que elas percebem estas manifestações? As manifestações lícitas, as que estão previstas no artigo 47, e aquelas que não são lícitas. Isso é uma questão casuística. É olhando para a manifestação em concreto, os atos praticados pelos manifestantes, e aí caracterizar. Aqui vem uma presunção de ilicitude que as autoridades têm da manifestação em concreto, e aqui ganham o poder de parar as manifestações pela ilicitude que elas têm. Obrigado, Dr. João Pinto. Como é que vê a participação dos cidadãos nas manifestações? É uma participação cívica, política? Praticam crimes de arruaça, como diz o Dr. Albano Pedro? O Dr. Albano Pedro já dissertou sobre a matéria. A Constituição é clara. Tem-se feito uma leitura precipitada da Constituição e errada. A Constituição nos diz que o artigo 47º, o 47º artigo, liberdade de reunião e manifestação. Reunião e manifestação. Uma manifestação não é igual a uma reunião. Uma reunião é um ato que pode ser espontâneo, religioso, um ato de culto, um ato de homenagem. Uma manifestação é a exteriorização de um sentimento de repulsa, de condenação, de concordância ou discordância, que vai pressupor um conteúdo, uma matéria, como dizia o Dr. Albano Pedro, que vai ter que mostrar que, por exemplo, nós vimos por aí indivíduos que querem manifestar-se a dizer que querem derrubar o governo. Isto é crime. Constitucionalmente, o artigo 4º da Constituição diz que só é legítimo os órgãos que são eleitos. O princípio da legitimidade formal deve ser tido em conta. É curioso, lê-se sempre a Constituição, mas a lei diz que é garantida a todos os cidadãos a liberdade de reunião e de manifestação pacífica e sem armas, sem necessidade de qualquer autorização e nos termos da lei. Quer dizer que a Constituição, quando remete para a lei, quer dizer que ela é uma norma imperfeita. É uma norma que
carece de desenvolvimento, embora tratando-se de direitos, liberdade e garantia, mas aqui porque tratam-se de direitos que podem colidir com outros direitos. O direito de liberdade de circulação de outros cidadãos, de quem vai ao trabalho, de quem não quer ir à manifestação, que pode ser barrado ou ver o seu bem que pode ser prejudicado. Pacífica pelo conteúdo das mensagens, pacífica pelo conteúdo ou até a característica das pessoas ou a linguagem utilizada. E o que é que nós vemos nas redes sociais? O que nós vemos nas redes sociais é a linguagem insultuosa. O que nós vemos dos posts, até dos comentadores e até políticos, deputados. Bom, isso tem a ver com as debilidades do nosso sistema também. Ou seja... Debilidades? Sim, há algumas debilidades. Nomeadamente? Nomeadamente o facto de haverem crimes públicos. Alguns crimes são públicos porque são deputados, dirigentes. Não é um cidadão pacato, estou-me a referir de deputados eleitos. A apelar o derrubo de um governo democraticamente eleito. Ou a incitar. É curioso que o cidadão comum, em vez de influenciado por pessoas de formação débil ou com ambições políticas, se calhar aquilo que disse o doutor, aliás, a pergunta que colocou, por vezes há uma manipulação. As pessoas às vezes são de boa fé, pensam que estão a exteriorizar um sentimento, um protesto que é normal, é democrático, mas depois vai-se ao insulto, à provocação, vai-se à ridicularização das forças de segurança, ao ataque à titular do órgão de soberania. Foi o que aconteceu, que nós vimos por aí. E isto, claro, o nosso sistema de segurança age por força da lei dos crimes contra a segurança do Estado. Dr. Laurindo Vieira, como é que viu o desempenho, a atuação das forças policiais e de segurança? Eu já dou a palavra ao Banzanza, mas deixe-me ouvir Laurindo Vieira em relação ao comportamento, digamos, das forças de segurança públicas, quer policiais, quer outras que estão, digamos, nos atos públicos de manifestações e que têm a missão de proteger tanto os manifestantes como os cidadãos que circulam por aquela zona. E a resposta começa precisamente na relação entre a polícia e os manifestantes. Começa nesta relação, porque é uma relação muito direta. Se os manifestantes portarem-se bem, a polícia porta-se bem. Esta relação comportamental deriva do facto de que muitas vezes o comportamento baseia-se no chamado estímulo-resposta. Se os manifestantes, fruto das emoções, apresentarem comportamentos que indiciem violência ou que muitas vezes estejam inscritos na própria violência física, e às vezes até verbal, mas aqui estamos a falar de violência física, o agente da polícia que está a cumprir uma ação reage na base de estímulo-resposta. Entretanto, nos últimos tempos, nós temos estado a ver que a polícia tem estado a comportar-se bem. Primeiro, porque os manifestantes também se têm estado a comportar bem, mas porque a polícia compreendeu isso de ser fruto de alguma formação, que é sempre melhor comportar-se cognitivamente. E comportar-se cognitivamente formação implica ou orientação? Formação, orientação, mas fundamentalmente também a formação, porque a orientação muitas vezes também nos pode escapar. A formação às vezes é melhor porque incide sobre o eu do indivíduo. E aqui quando eu digo a polícia comporta-se cognitivamente, estou a querer dizer que comportar-se cognitivamente é saber, numa determinada ação, refletir sobre as causas e consequências, ter uma percepção do momento, ter uma atenção e uma concentração. E fundamentalmente refletir sobre alguns aspectos. Se eu agir e agir mal, quais serão as minhas consequências, não só individuais, mas também para a corporação. Se eu agir, terei capacidade para dar a volta à situação, como se diz. Ou seja, todos estes processos mentais são fundamentais, porque nos serve o seguinte: quando há uma manifestação, há sempre aquelas pessoas que se manifestam, que apresentam as suas emoções, e as emoções têm um efeito cerebral muito forte. As nossas emoções enquadram-se numa chamada empatia cognitiva. Quer dizer, sempre que algum
manifestante tiver as suas emoções mais altas e passar para a ruaça, os outros indivíduos, por uma questão afetiva, fazem o mesmo. Não houve É essa chamada percepção empatia com as cognitiva. forças policiais americanas no dia 6. Claro que não. Claro que não. Não houve. Não houve. Aí a polícia americana funcionou com base na reação imediata dos manifestantes. Ou seja, na questão do estímulo-resposta. Bem, mas concluindo, para não monopolizar o debate, podemos concluir que nos últimos tempos a nossa polícia tem se portado e comportado muito bem. E é isso que se espera. Mas isso não implica dizer que, caso existam manifestações no futuro, uma vez que os manifestantes passem para uma possível violência, que a polícia esteja a trabalhar ou que vá trabalhar de forma cognitiva. Também pode reagir de forma emocional, não é? E com base no estímulo-resposta. Bazanza queria responder ao Dr. João Pinto. Sim, e alguns complementos que eu ia fazer um pouquinho das três abordagens. Primeiro, o Dr. Albano Pedro colocou muito bem. Sim, senhora, está previsto, existe o nosso Código Penal que por acaso vem trazer novas tipificações. O novo Código que entra em vigor em fevereiro. fevereiro. O Código desde o antigo próximo. e até o atual. Mas é preciso também aclararmos aqui alguma coisa, que a lei imediata que regula as manifestações não é propriamente o Código Penal, é a Lei 16/91. É uma lei simples de 14 artigos apenas, então é simples de ser lida e de ser interpretada. O Dr. João Pinto disse, por exemplo, que tem havido... Não se tratam de manifestação. Não percebo. O que o Código Penal regula não são manifestações. Não são manifestações. É isso que eu estou a chamei dizer. a atenção. Sim, é isso que eu estou a dizer. Exatamente. Ou seja, quando os atos tipificam em crime, aí sim vamos até ao Código Penal. E quando algo se tipifica em crime, tem um infrator, as pessoas têm que estar identificadas, não pode ser só num vazio. Nunca o grupo, não. É preciso identificar os indivíduos, o que é que eles fizeram para serem criminalmente responsabilizados. O Dr. João Pinto disse que tem havido uma má tendência de interpretar mal as coisas, incluindo a Constituição, mas também o doutor cometeu isso. Porque quando toma a pretensão de derrubar alguém, uma manifestação diz assim, eu vou derrubar o MPLA, como sendo um ato criminoso, temos 10 anos de protesto desde 2011, pelo menos alguém já devia ter sido responsabilizado pela expressão. Ou seja, isso pode até se enquadrar na questão da liberdade de expressão, porque uma coisa é dizer que eu vou derrubar, outra coisa é ter as condições criadas para este derrubo. O que é que implicaria? Implicaria, por exemplo, imediatamente numa manifestação ter coisas que são proibidas pela Lei 16/91, por exemplo, com armas, com katanas, com meios que a lei já proíbe. E logo uma manifestação assim não teria de acontecer. Então, Quer dizer que a manifestação de intenção não deve ser censurada? A manifestação de intenção não deve ser tomada como um crime de facto. Não pode ser tomado como um crime. E o crime de ameaça? Neste caso. Quando está em causa a ameaça à ordem e à segurança... Não, quando está em Constituição causa, mas é preciso ver crime provas, de é preciso que hajam provas, não é? Quando alguém diz que vou matar, Sim, o facto de eu dizer... sim, ficamos atentos. Não. O fato tá de eu vendo? O fato de eu torna dizer, crime. mesmo não realizando, pode alertar Sim. quem está para que ele se defenda. Mas temos 10 anos agora, doutor. Não, mas não é por aí. Temos Nós 10 não anos temos- de protestos. Não é por aí. Nós estamos a chamar a atenção, como dizia o professor Laurino Pereira, a motivação, a linguagem, as empatias. Sim. Nós começamos dizendo usamos- 32 é muito, liberdade é morte. isso, não. Em 2011 até hoje. né? Deixa que eu lhe diga que a questão que se coloca aqui é que a nossa sociedade, felizmente, tem ganhado experiência, como também já se disse aqui, e a nossa Polícia Nacional, pela sua história, também tem manifestado. Mas é todo um processo de aprendizagem, ou seja, até bem pouco tempo, uma manifestação era polêmica. Sim. Atualmente, não. Já não. E isso é para mostrar que quando a Mas polícia mas quando cumpre eu o digo- seu papel, os manifestantes Estamos também fazem a repare, mesma. quando nós dizemos que o cidadão comum é até pacífico, ao invés dos interesses políticos, estamos com isso a querer dizer que tem havido autores morais que induzem a essa motivação para apelar à violência ou uma linguagem mais cáustica. A linguagem cáustica, a mera intenção, a nuda cogitato, quer dizer que não é crime. Mas cuidado, o caminho que se leva para se cometer o crime, às vezes é repetindo, porque vai gerando empatia, vai gerando pessoas que vão seguindo. E o que nós estamos a apelar e que sempre apelamos, é preciso que as manifestações sejam legais, sejam pacíficas. É preciso que a linguagem utilizada nas manifestações não induzam, não levem as forças de segurança a terem que agir
Porque no momento vocês estão com pedras, se apresentam cartazes a dizer que vamos derrubar isto ou aquilo, vamos marchar até o Palácio Presidencial quando há limites. Os cartazes e as palavras de ordem, é isso que eu estou a dizer. Mas é importante promover-se o civismo. O que nós estamos quer a imagem sobre a América, quer a imagem sobre as manifestações do dia 11. O apelo é que devemos buscar evitar os excessos. Sim, evitar o maior consenso, porque a nossa história constitucional e política provou que a ameaça à ordem e segurança gerou um trauma que não queremos lembrar. É nesse sentido. Ou a precipitação na leitura dessa ameaça também. Não é só precipitação, a prudência. Sabe que o risco deve ser evitado. Sempre que necessário, devemos evitar o risco, meu caro amigo. Não, mas, doutor João Pinto, eu penso que, e aqui é melhor chegarmos a um consenso. Estamos a falar em Estados democráticos, em que a liberdade é prezada. É fundamental que as pessoas exprimam primeiro essa liberdade, não é? E essa liberdade não pode ser previamente censurada. Sim. Ela tem que ser expressa. E mesmo as autoridades públicas, quando intervêm para avaliar os efeitos da liberdade, elas têm que ter uma visão objetiva do que essa liberdade efetivamente produz. E é isso que eu penso que deve ser avaliado nessa questão das manifestações. As autoridades não devem presumir que os manifestantes vão derrubar apesar de dizerem que vão derrubar. Devem ter uma visão clara, e aliás temos órgãos de segurança para isso. Devem ter uma percepção clara e com elementos de prova de que efetivamente existem condições para que isso ocorra. E mesmo existindo, aí está a tal avaliação casuística, é necessário que as autoridades atuem in situ. A manifestação está a ocorrer e naquele momento, manifestando todos os elementos que caracterizam a subversão da ordem, enfim, aí sim as autoridades atuam. Eu penso que essa é que é a nossa... Esse é um juízo intelectual. Essa é a grande... Esse é um juízo intelectual que o colega faz, que é compreensível, claro, no âmbito da prudência, mas as forças de segurança procuram medir riscos, e quando elas medem um risco, e o artigo sim, mas não podem ser subjetivos, têm que ser objetivos. Mas é o artigo 11º da nossa Constituição, é claro sobre a matéria. Paz e segurança, o número 3 diz que a segurança nacional é baseada no primado do direito e da lei, na valorização do sistema integrado de segurança e no fortalecimento da vontade nacional, visando a garantia e salvaguarda do Estado e o asseguramento da estabilidade e desenvolvimento contra quaisquer ameaças e riscos. Ouça, o nosso sistema constitucional, tendo em conta a forma como conseguimos manter a ordem e a segurança, quando se tratam de manifestações, sobretudo quando há aquilo que se pode chamar conteúdo político, e aí vamos ver a Lei 11, a Lei 12, isso faz com que as forças de segurança atuem. É nesse sentido. Eu não estou a dizer... Ou seja, o conteúdo... Banzanza, permita-me só. Não, eu concordo com o que disse o doutor Albanese, só para dizer que não sou eu, é o sistema. Porque como jurista vejo as coisas com mais objetividade, mas as forças de segurança atuam, procuram impedir o risco. Não quero com isso dizer mas que... Mas o risco objetivo. É por aí que temos que ter... Mas é no juízo jurídico, no juízo mais prudente. Para as forças policiais, quando atuam, ou os serviços de inteligência, essa é a minha leitura, eles atuam tomando em conta o quê? Impedindo que haja risco. Por quê? Porque o que aconteceu no Capitólio, para o sistema de segurança americano, nunca contamos que aquilo teria acontecido. É só isto. Agora, por isso é que no nosso modelo as manifestações são limitadas a 200 metros dos órgãos de soberania. 100 metros. 100 metros dos órgãos de soberania. Mas o exemplo que eu queria buscar, doutor. Impedir qualquer ameaça, mas é todo um processo de aprendizagem. Mas mesmo até no Capitólio, quando se pediu o reforço de segurança, qual foi a resposta? Que é uma quesilha política e nós não podemos intervir, porque eles perceberam que era um direito acima de tudo e analisaram como é que estavam os manifestantes e essas coisas todas e viram que não apresentavam uma ameaça, só depois de um terceiro pedido é que as forças de segurança apareceram. Mas o exemplo que eu fui buscar é o seguinte: em 2012, eu até tenho sequelas, nós estávamos reunidos a conversar na Casa do Carbono e somos invadidos com barretes de ferros e tal. Nós estávamos numa manifestação. Será que isso se enquadra
na questão do que o doutor está aqui a dizer. A violência gratuita. Nós sempre sofremos violência da polícia sem causar a polícia. A integridade física das pessoas, a ordem e a tranquilidade, a liberdade e a segurança têm que ser sempre conjugados. Sim, sim. Só, como disse o doutor Albano, só analisando a situação em concreto. Mas aí, tratando-se de pessoas que estão sentadas num determinado sítio, eu não consigo perceber o que é que leva à atuação violenta. Não consigo perceber. E mesmo nas manifestações tem sido assim, a atuação violência da parte da polícia, porque aquilo que viu-se no dia 28 e mostraram a moto a ser incendiada, isso é sempre reação, é uma ação reativa. Os manifestantes não vão assim de si e querem logo atacar e vamos levar pedras, não. Os nossos cânticos é violência não, e ajoelhamos-nos, deitamos no chão. Sempre tem sido assim, desde 2011. Mas a resposta, só nos últimos tempos, como o Dr. Laurindo esteve aqui a dizer, nos últimos dias, as últimas 3 ou 4 manifestações, que eu até dou uma nota positiva à polícia. E vê que quando a polícia cumpre o seu papel de acordo à lei, as manifestações acontecem e até deixam, em alguns casos, de serem notícia. Porque quem tem perpetrado as ações violentas e quem tem feito com que as manifestações ganhem a dimensão do alarido e da preocupação é a polícia. Nós, desde o início, sempre vimos naquilo um palco para a educação. Deixa-me ouvir o Laurindo Vieira. É todo o processo de aprendizagem também. Não, são 10 anos de experiência. Mas Anza está a responsabilizar a polícia. A questão que se coloca é a seguinte. Sempre que nós estamos a falar de violência e sempre que estamos a falar de manifestações, mais de manifestações, estamos a falar de lógica do poder. E é necessário aqui perceber o seguinte: o desejo do poder e o poder do desejo. Muitas vezes nós esquecemos destas duas categorias. Há aquelas pessoas que têm desejo para obter o poder. Assim como o Banza tem desejo para obter o poder. Agora. E veja que este desejo do poder, quem está na oposição também tem desejo de obter o poder. E quem governa tem desejo de manter o poder. E a experiência, não necessariamente política, mas a experiência sociológica e até mais psicológica, nos informa que quando 2 desejos positivos ou negativos colidem, a reação é muito fraturante. Porque 2 pessoas querem o mesmo objeto e se um não cede, a reação é violenta. E o Estado, qualquer Estado, e os juristas sabem melhor isso do que eu, tem as instituições que defendem o Estado. Defendem o Estado. E nesta lógica de defesa do Estado, quando o poder está em causa, pode surgir a violência. Sim. Pode surgir a violência. Por isso é que nos países democráticos, tal como o nosso, a melhor forma e a forma mais universal de se atingir o poder é por via das eleições. Então as pessoas dizem, estamos cansados, 35 anos é demais, estamos cansados. Estão no direito de estar cansados. E até podem manifestar que estão cansadas. Mas não é o fato de estarem cansadas que têm o direito de retirar os outros do poder à força. E isto não pode acontecer. Porque caso queiram fazer, a retribuição pode ser grave. Porque o Estado tem o direito de defender o poder. E aí também estamos entendidos, vamos fazer aqui o nosso primeiro intervalo. Banza, o nosso primeiro intervalo. Debate livre, hoje o direito à manifestação é o tema desta noite. E estamos de volta ao direito à manifestação, causas e consequências. Vamos agora falar também da violação, danificação de património público e, fundamentalmente, da vandalização de símbolos nacionais e órgãos de soberania, afinal, de quem é a responsabilidade, de quem é a culpa. Aqui nos estúdios nós temos Laurindo Vieira, Mbanza Anza, João Pinto e Albano Pedro. Vamos recuperar uma imagem da vandalização da estátua do primeiro presidente da República, o estadista fundador da nossa nação e que proclamou aí mesmo o dia da nossa nacionalidade, o 11 de novembro de 1965. Mas antes eu queria um comentário seu, até porque vamos também igualmente ter aqui a recuperar um diálogo que mantive com o Presidente da República, um diálogo salutar. O Banza dizia que gostaria de ser Presidente, mas quero um comentário sobre essas imagens da vandalização deste símbolo, um valor de pertença de todos os angolanos, né? Afinal estamos a falar do direito pai fundador da nossa... Ok.
presidente, nosso primeiro presidente, o Dr. Agostinho Neto. Bom, a questão da vandalização, a julgarmos por essas imagens, né? Esteve nesse dia? Não estive nesse dia, não estive nessa manifestação. A julgar por essas imagens e o discurso que se constrói à volta... Condenou estas imagens? Saltam-nos logo, né, vários sentimentos, porque são símbolos nacionais e essas estátuas e essas não são colocadas só por colocar, têm um grande propósito. A vandalização e os excessos nas manifestações, felizmente, também estão previstas na lei e são punidas. Mas eu quero começar de um ponto. Muitas vezes, o que nós vemos é eco. Isso que nós estamos a ver aqui não é essência, é consequência. Nós temos um histórico, e isso assenta na administração que um pouco nos últimos 45 anos nós temos no país. E essa administração, né, é constituída por aquelas pessoas que nós elegemos para que possam gerir aquilo que é todos nós. E o seu papel nessa gestão conta muito o que vai refletir na mente do cidadão. Por exemplo, hoje, no tempo em que começamos a fazer manifestações era um mito, mas hoje existe um grupo de pessoas que chamam marimbondos. Assumimos publicamente que tivemos pessoas que geriram e governaram muito mal. E a TPA, a Zimbo, a TPA eu sei que tem estado a passar um programa, o Banquete, onde nós vamos publicamente assumindo que fulano, cicrano geriram muito mal, desviaram dinheiro público. Para mim, a vandalização começa ali. Porque todo servidor público que é colocado numa posição como essa de Estado, de administrar, deve ter essa consciência de que isto aqui deve estar em primeiro lugar. Eu assumo um compromisso com isto, com o país. O meu perfil, quer público, quer privado, vai refletir isto aqui. Então, este saque que se fez no país, tendo deixado milhares de angolanos na situação em que estão, porque se virmos aqueles jovens, maioritariamente pobres, que vêm dos museques... Aqueles jovens não são instrumentalizados? Não se trata de instrumentalização. Não há por detrás... Instrumentalização significa que o Kazanga não existe, que o Catinto não existe, que a falta de água, a falta de luz, a falta de oportunidade, essas coisas não existem. Então essas pessoas precisam de ser instrumentalizadas até para estarem nas ruas. Mas aqueles jovens vão por convicção, não há forças políticas porque por elas detrás. vivem dia a dia. O Dr. João Pinto, que está aqui, por exemplo, é um exemplo. E nós, nos anos 2011, 2012, criamos a Liga dos Bajuladores. O doutor ganhou muitos prémios. Naquela altura... Dr. João Pinto? Sim, o Dr. João Pinto. E recebeu os prémios? Não quis. Mas sim, nós fizemos essas coisas e apontávamos quem realmente bajulou mais, o Luvoalo, passaram essas pessoas. Mas naquela altura era um contrassenso, porque nós dizíamos que o país está a ser mal governado e os doutores vinham fazendo análises de que não estava nada a ser assim. E hoje temos os marimbondos oficialmente assumidos, hoje temos... Então, o que nós estamos a ver ali, essa vandalização, é fruto de uma vandalização mais grave. A falta de responsabilidade, a falta de compromisso com isto. Então, a consequência vai ser aquilo que nós vemos ali. Vamos condenar esses jovens... Mas devem ser educados para se manifestarem melhor e de forma pacífica e respeitando os órgãos de soberania. Depende do nível em que a pessoa é empurrada. E as instituições e os símbolos nacionais. Sim, depende do nível em que a pessoa é empurrada. Especialmente quando nós continuarmos a ignorar esta vandalização que nos afeta diretamente, porque priva a vida de cidadãos para nos atermos. Não é que eu estou a apoiar isso, mas temos que ver qual é o mal e temos que combater o verdadeiro mal e não ver as consequências do mal. Então, preciso que nós toquemos ali. E hoje, ao estarem sendo julgados os marimbondos, os analistas políticos que influenciaram negativamente para que eles continuassem a se sentir que estavam a agir bem, deviam também ser responsabilizados. Desculpa, Dr. João Pinto. Eu não tenho... Eu pessoalmente acho piada associar-me a cumplicidade. Sim, porque as suas análises... Permita-me. Procuro ser educado. Para lhe dizer que quando alguém é acusado de um crime, deve ser julgado por um juiz. Okay. Deve ser acusado por um procurador. Não é você. Você pode... A presunção da inocência é absoluta, no sentido de, até prova em contrário, só o juiz... O facto de eu conviver com A ou B
e você achar que o fulano rouba, eu não tenho que acreditar no que você diz. Isso é função do Ministério Público e da Polícia Nacional, ou serviço de inteligência. Tem de ser mais inteligente. E fazer política é ser civilizado. Ser civilizado significa ter limites ou contenção. Por exemplo, eu podia dizer que você está a dizer um absurdo, irracional. É claro que vocês procuraram catalogar, adjetivar pessoas, tomando em conta o vosso nível de formação moral. Que o doutor não fazia aquelas análises enganosas para os Não, mas enganosa para si, porque você acha... Olha, eu nunca... Deixa que eu diga. Eu nunca fiz nenhuma análise a dizer que roubou, fez, está tudo bem. Não, que estava tudo bem. Não, desculpa. A minha análise é sobre programa, projetos e mais. Não sai vídeo, doutor. Não, vai buscar os vídeos. Não sai. Vai buscar os vídeos. Tá bom. Vai buscar os vídeos, porque é sobre projeto. Agora, a acusação e o julgamento é o Ministério Público. Mas não nos desviemos, porque a questão é a vandalização dos símbolos nacionais. Não, a vandalização também é a ofensa moral, não é? Se o Banza Hanza acha que tem piada insultar pessoas, porque é liberdade, esquece que a liberdade de expressão tem como limite o respeito ao outro. Você tem de ter a liberdade de acusar, A ou B. Mas eu tenho de ter a liberdade de dizer que o que você disse é uma estupidez, é absurdo. É só isso. E esta capacidade de tolerar o outro, de acreditar que o outro está de boa fé, faz da democracia algo de superior. Mas o facto de um conselho só é válido para quem o acolhe. Sim. O facto de alguém dar um parecer não quer dizer que ele concorda com as coisas. Mas o princípio da presunção de inocência nos leva para aí. Agora, em relação à vandalização, você faz um enquadramento que eu acho absurdo. Primeiro, todos nós que aqui estamos crescemos em ambientes com dificuldades e nunca insultamos ninguém. O que você deve fazer é procurar estudar, ser um bom engenheiro, ser um bom professor, ser um bom médico, ser um bom jurista, um bom economista e contribuir para o seu país. Pode criticar. Nos nossos meios ou nos fóruns em que nós participamos, olha, o doutor Laurino está aqui, nós temos estudantes em Portugal, tínhamos as nossas opiniões e críticas, mas nunca faltando respeito ou desacreditando instituições. Quem pensa que, porque o seu pai está com problema, deve ofender o seu pai na praça pública ou seus irmãos, não tem dignidade. E quando você o faz, é um ato de delinquência. Por quê? Porque uma família, um Estado, como você diz que alguns tiraram. Curiosamente, o que se está a fazer agora, coragem que se está a fazer, todos nós ficamos surpreendidos, chocados. E que o próprio presidente José Eduardo dos Santos também deve ficar surpreso. É claro que há excessos, há abusos, e aí cada um paga. A responsabilidade criminal é individual e intransmissível. E curiosamente, o mesmo partido que vocês dizem, já agora que levantou a questão do ponto de vista político, eu sou um deputado, sou um cidadão e tenho noção dos limites. Eu não posso ser culpabilizado por algo que alguém que individualmente fez de forma ilegal. O que você deve procurar fazer sempre é procurar melhorar. Eu sou professor, dou aulas e na minha turma procuro fazer com que os estudantes sejam bons, melhores, possam ir à Europa ou à América estudar e serem integrados. Para lhe dizer que não pode querer pensar que a culpa da sua situação é de A ou de B. Procure dar o seu contributo naquilo que você acha melhor. Eu até acho piada, mas é importante que tenhamos noção da honra do outro. Laurino Vieira, vandalização dos símbolos nacionais, órgãos de soberania, de quem é a culpa? Não, desculpa, sobre essa matéria, aí é a manipulação política. Manipulação política? É a manipulação política, não tem nada a ver com a condição social. É um erro. Eu, há 15 dias, almocei no Kazenga, almocei na Sonef. Fui à casa do pastor Panzo, fui a um óbito e vi coisas que eu fiquei surpreso. Eu não ia lá desde 90 ou 92. E eu vejo aquelas pessoas... É o seu berço. Mas veja, amigos do meu pai, pastores que nos influenciaram da igreja do 27º dia. Como faleceu um pastor, eu fui, acho que é a rua da Umbuila. Eu fiquei chocado pelas condições, liguei ao administrador, liguei ao primeiro secretário... Ao novo administrador? Ao novo administrador, e eu fiquei chocado. Cheguei no sítio da Associação Adventista do 7º dia, surpresa minha, amigos meus da infância, tivemos lá a conversar, fiquei lá até às 15 horas. E deixa que lhe diga que pessoas que vivem lá desde os anos 80... há mais de 40 ou 35 anos, que você vê nos alemães, não, nós temos energia, não temos água.
O que nós temos que fazer é fazer com que haja água. Fazer com que as pessoas, o enfermeiro que vive no Kazenga, que estudou, que trabalhe, e como foi o caso da minha amiga Malembe, que é uma enfermeira, que viveu sempre no Kazenga, para dizer que há pessoas, mesmo em dificuldades, não vandalizam os bens. O que nós temos que fazer é preservar, porque os bens são de todos. Quando se faz o que aconteceu com a estátua de Agostinho Neto, aquele é um ultraje. Em momento algum, Neto alguma vez pensou que alguns oportunistas ou pessoas que queriam enriquecer-se, locupletando-se de tudo, fosse tratado daquela forma. Eu acho que qualquer angolano que se preze deve respeitar as figuras históricas. Exatamente. E Neto é patrimônio imaterial dos angolanos. Pode-se discordar politicamente, mas ele fundou a nação, dirigiu a nação, foi porta-voz no Acordo de Alvor. Então devemos respeitar o presidente. Agora, querer fazer aquilo que se fez, bom, se calhar deu-se espaços, não se usou violência, mas é um comportamento que deve ser evitado, porque gera emoções, claro. Vandalização de símbolos nacionais e órgãos de soberania. Lourinho Vieira, qual é o seu comentário? Bem, o meu comentário, primeiro é necessário olharmos para, quando nós falamos de uma manifestação, é evidente que nós estamos a falar de uma ação pública, não é? Cuja finalidade dos manifestantes é reclamarem por questões de natureza política, económica ou social, não é? Estes são os elementos ou as categorias que nós encontramos a nível de uma manifestação. As manifestações, como é evidente, têm causas. Causas que variam de sociedade para sociedade e têm consequências. As consequências podem ser negativas, mas também podem ser positivas. Por exemplo, a maior consciencialização das pessoas em relação aos seus direitos é uma das vantagens das manifestações. Porque as pessoas começam a perceber que afinal nós temos direitos e em função disso podem manifestar e podem também ter uma maior liberdade, não é, sobre determinadas situações que ocorrem no país. Por isso, também não podemos olhar para as manifestações como o lado negativo da democracia. É verdade. Também não podemos olhar para isso, porque todas as sociedades, quer queiramos, quer não, têm as suas tensões sociais. E essas tensões sociais podem derivar destes aspectos que eu já acabei de narrar. Agora, o mais importante é que, sempre que uma sociedade parte para tensões sociais que nos levam a conflitos, estes conflitos não precisam ter uma estrutura, não é, ou antagonismos estruturais ao ponto de se deitar abaixo toda a organização social. Por isso é que o diálogo é fundamental. Agora, voltando à questão da vandalização, outra das consequências é a vandalização de bens patrimoniais, bens públicos, que têm um efeito simbólico na vida das pessoas e que é deplorável, não é aceitável, é evidente. Sem querer justificar, mas também é necessário olhar, e não estou na lógica da justificação, mas apenas da compreensão, as pessoas que às vezes fazem a manifestação. Os jovens que estão na manifestação. O doutor João Pinto levantou aqui uma questão sobre a manipulação. E se me conceder mais alguns minutos antes do intervalo, eu também gostaria de entrar nesta abordagem. A política moderna hoje é feita com um conjunto de categorias. Quando nós hoje lemos a psicologia política, a sedução é uma destas categorias que está muito evidente na chamada política moderna. Sedução é querer o outro para mim. Bem, mas também há influência social muito forte, que é fazer com que o outro pense e viva como eu pretendo. Ora. Influenciar o outro para isso. Como adjetivar. E o que é que se passa? E depois temos o problema da manipulação. Como é que hoje... Porque a manipulação é um processo cognitivo. É mexer no outro, é transformá-lo num objeto das minhas vontades. E como é que isto se processa? Processa-se, principalmente nas redes sociais, processa-se de forma tão subrepetícia que o próprio manipulado muitas vezes nem sequer dá conta que está a ser manipulado. E nós temos esse problema na nossa praça hoje. Muitos jornalistas fazem isso. Muitos cultores de opinião fazem isso. Porque o jornalista aprendeu, tal como nós aprendemos,
a desconstruir um texto, a desconstruir um discurso. E a técnica começa precisamente neste campo. É pegar numa unidade de sentido de um discurso, deslocá-la do contexto, introduzi-la nas redes sociais e depois fazer uma pergunta indutiva para que as pessoas respondam em função daquilo que eu quero ouvir. Então começa muitas vezes, um político fala das situações sociais em Angola. E alguém que é manipulador, que tem uma série de opiniões nas redes sociais, é construtor de rede de opiniões, ele pega neste discurso e manipula, dizendo que se tu ficares em casa, qual será o teu futuro? Se não te manifestares, como é que tu vives? E esta é a manipulação ou a influência social às escuras, que trata a psicologia social. Às escuras porquê? Porque o jovem não lê o discurso na totalidade, não tem necessidade de ler. Como ele já foi induzido a responder à questão que o manipulador quer, o jovem ou qualquer outra pessoa, falo aqui jovem porque são os mais manipulados, ele não precisa de ler. Ele segue aquilo que lhe está a ser induzido. E ele cria uma ideia negativa sobre o fenómeno, sobre o discurso. Então, este é um outro grande problema que nós temos na sociedade angolana. Obrigado, falta ouvir o Abono Pedro em relação à vandalização. Sobre os símbolos. Dos é símbolos verdade, há que nacionais. desmistificar aqui algumas questões. A nossa ordem jurídica determina claramente o que são símbolos nacionais. E só são 3. É o hino, a bandeira e a insígnia. Isso é o que está. E eles têm uma proteção muito especial. Mas João Pinto fala bem do património imaterial. Não, mas vamos lá chegar. Havia a lei do património cultural. Não, vamos lá chegar. Os símbolos constitucionalmente consagrados são esses, não existem outros. É bom que saiba disso. O resto vai integrar o património público e lá vou chegar. Esses símbolos são objetos de proteção hoje no novo Código Penal, à luz do artigo 333, no seu número 2. Ele protege claramente com o crime de ultraje. Portanto, ultraja símbolos nacionais, aquele que dá uma configuração, um destino, uma percepção completamente diferente do hino nacional, da bandeira e da insígnia da República. A estátua do Presidente da República, ela vai integrar o património público, não os símbolos nacionais. Porque o Presidente é símbolo de unidade nacional no exercício de funções e enquanto estiver vivo. Depois disso, toda a sua honra, toda a sua personalidade, todos os valores que são agregados e que podem ser exigidos dele, passam a integrar a herança que é herdada pelos seus esposas, filhos, enfim, e estes sim respondem e exigem o respeito, a honra pelo seu ente querido falecido. Essa é a ordem natural, que é a ordem jurídica. Estamos a falar de uma estátua que tem um valor simbólico muito forte. Sim, mas estamos a falar de questões jurídicas. É preciso que as pessoas cumpram o que a lei diga e não tanto o que as pessoas querem ouvir. E a lei diz isso claramente. Agora, essa estátua em concreto, ela vai integrar o património público. E ele é protegido pelo crime de danos contra interesses públicos ou património público. E o que é essencial nessa tipologia de crime? Para se considerar dano, e aqui estamos a trazer o conceito de vandalização que não está acolhido na ordem jurídica, essa estátua tem que ser destruída, tem que ser inutilizada, tem que sofrer alguma alteração que faz com que ele perca a sua finalidade. Aí entramos no crime de danos. É isto que vai configurar dano e aí podemos alargar para o conceito de vandalização. Mas é quando eu olho para este ato, quando eu olho para este ato, eu vejo pessoas que montaram as estátuas, mas não a destruíram. Eu vejo pessoas que estiveram na estátua, mas não andaram a colocar sprays, a meter nomes e etc. Por acaso não vi isso. E quando não percebo estes atos, não vejo o crime de danos que está consagrado na ordem jurídica. Doutor Obado. Logo, aqui levanta-se uma questão, de que vandalização é que estamos a falar?
da pessoa do Presidente da República ou da estátua como tal? Doutor Isso Albano, tem que ser é a lei do claramente patrimônio cultural discutido. Essa questão é matéria de lei do patrimônio cultural. Sim, ou seja, mas estamos a os trazer a bens questão da imateriais, simbologia dos símbolos mas permita-me nacionais. só, está a ver muito na perspectiva do dano, mas aqui trata-se de questões de bens de valor imaterial. E aqui a lei 307, que é a lei 04, Mas 704, que é a lei do material. É isso que eu estou a dizer. A figura do fundador da nação faz parte do patrimônio imaterial, ou seja, todos nós devemos referência a essas figuras e no quadro desta lei, que é de 2004, procura proteger figuras históricas, figuras regionais, figuras étnicas ou antigas figuras da nossa Mas história. são as próprias pessoas, são os próprios nomes. É a memória do Agostinho Neto, permita-me só, que não deve ser ofendida. Permita-me, é isso que eu estou a dizer. É a memória mas dele. a imagem, Ninguém aquela pode figura... Calma, doutor João Pinto, aquele- não podemos fazer aqui a prevenção. Ninguém pode chegar hoje e dizer que o presidente Agostinho Neto foi vândalo, isso é atacar a honra do presidente da República. Permita-me, Ele é uma doutor. figura histórica Doutor. e merece ser protegida. Doutor, permita-me, a questão que se É trata preciso da não lei confundir a 704, permita-me, da lei 704 procura proteger figuras históricas, claramente. Exatamente, como no caso a do memória presidente das figuras E a históricas. questão que se coloca aqui é o resultante da defesa de valores de natureza espiritual ou moral. É isso. E quer o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos reconhece que o direito à liberdade de expressão deve respeitar a segurança, respeitar a saúde pública e respeitar a moral. Aqui é um problema de um bem imaterial. Doutor, Tem a ver com os bons costumes. Olhando concretamente para o caso do monumento, era necessário que as pessoas que estavam ao lado da estátua tivessem a se pronunciar contra a memória do presidente. Aí eu concordaria consigo. A imagem que se criou... A simples imagem não pode nos levar a fazer essa percepção, porque isso trata-se de uma mera interpretação que estamos a fazer. Não é uma mera interpretação. Sim. As questões de natureza espirituais ou imateriais tocam as nossas emoções e todos nós devemos procurar, sempre que necessário, respeitar a honra, a figura, a sepultura. Todos nós devemos procurar preservar isso. Claro que o crime de dano resultante do patrimônio está porque é algo que foi edificado pelo Estado, é outra coisa. Mas aqui trata-se de um bem imaterial. E aqui é no quadro da Lei 704, que é a lei do patrimônio da honra da pessoa. Mas não é honra, não trata da honra. É do bem imaterial. Eu não uso a palavra, nem sequer terminei. Okay, mas o Dr. João Pinto, eu acho que o que ele está a tentar juntar é o que é esse ato, a expressão por detrás. A expressão, o sentimento. O sentimento por detrás do ato. Deve-se evitar. Deve-se evitar, é preciso analisar. Por isso é que eu disse, vamos buscar aquela análise profunda. É que nós temos que primar mesmo no perfil do servidor público. Mas uma coisa não tem a ver com Não, tem sim, tem essa ligação. Você não pode estar a querer trazer... Olha, por que há esse sentimento? Por que alguns dizem que Agostinho Neto não é meu herói? Por quê? Qual é o fundamento? Ele é o fundador da nossa nação, mas por que alguém consegue desenvolver esse sentimento anti-Neto? Né? Anti-José Eduardo dos Santos? Por que isso nasce? Temos que analisar. Está no perfil. Já começamos a falar essa expressão. Agora, concordo plenamente com o que o Dr. Albano está a dizer e por ter trazido a questão do que são os símbolos e quando é que nós estamos a violá-los. Uma outra deixa que eu gostava de pegar também é a questão... O respeito pelos símbolos estamos a tratar de figuras que exercem funções, que é o caso da lei, o artigo 25º da lei 24/25/10. Essa é outra coisa. Sim. Nós estamos a nos referir aqui é dos bens imateriais, daqueles bens que não têm valor financeiro ou material, mas que fazem parte da nossa imagem, devem ser preservados. Ou seja, a memória, a imagem, a cultura. Eu quero dar o remate. Nessa matéria, a Lei 704, que é a Lei do Patrimônio Cultural. Agora, falávamos dos símbolos nacionais. Sim. E aqui, na verdade, se olharmos a simbologia nessa perspectiva de memória, ok? Aí sim, a honra dos mortos deve ser preservada. E mais ainda quando este morto foi o fundador da nação. Aqui sim, há essa simbologia que pode ser preservada.
E ela é tão importante, porque é um fator também de unidade nacional, que não é só reservada ao presidente fundador. Sim, mas aquele ato não feriu a nossa memória coletiva, sendo certo que era num espaço, digamos, com valor histórico, Não, sítio onde a Questionamento proclamou a para independência. mim, para ferir, era necessário que, estando nessa estátua, ou escrevesse na estátua alguns dizeres que exprimissem alguma ligação, de alguma conotação de um ato pejorativo ou uma ação qualquer ao Presidente da República, ou que as pessoas que lá tivessem a pronunciar-se de viva voz contra a memória do Presidente da República. Clarindo Vieira, vamos consigo para o intervalo. Relativamente a esta situação, fora de qualquer enquadramento jurídico, eu não sou jurista, mas é necessário, antropologicamente falando, as sociedades africanas, durante muito tempo, foram consideradas sociedades totémicas. Ou seja, sociedades que evoluíram com a presença de determinados símbolos. E é nestes símbolos onde as pessoas se podiam rever. Então, a nossa memória coletiva guarda esta situação. A indignação das pessoas deriva do fato de que o símbolo que aí está não pode nem deve ser vandalizado, porque tem a ver com o nosso totem, no bom sentido da palavra, no sentido antropológico da palavra. Porque ninguém está à espera que as pessoas façam isso, independentemente de qualquer enquadramento jurídico. É nesta perspectiva onde se verifica é nesta perspectiva onde se verifica a indignação das pessoas. Agora, é necessário também percebermos que a negação do outro, como dizia o Banza Anza, porque é que alguns não se revêem Agostinho Neto, a negação do outro não implica a sua não existência. Exatamente. Você pode negar-me, mas isso não implica dizer que eu não existo. Eu existo, independentemente de você me negar. Então, também é preciso perceber que a transformação social do outro não passa pela sua existência. Então, há situações da história de Angola em que muitas pessoas, evidentemente, não se revêem, mas não retira nem o mérito daquilo que as pessoas fizeram. Nós podemos falar aqui, por exemplo, de outras pessoas a quem não se revê Holder Roberto, mas você não vai retirar o mérito de Holder Roberto por tudo quanto ele fez. Não? Este é um dos princípios um dos princípios da alteridade, da aceitação do outro fora de mim próprio. Mas há que também o artigo 21º Doutor João do Pinto, Pacto por favor, Internacional eu de quero Direitos ganhar honestamente dinheiro sem cumprir direitos comerciais. Vamos já a um curto intervalo e já voltamos. Ótimo. De um lado, mais de 100 jovens de vários municípios de Luanda, concentrados na Praça da Independência, entoavam cânticos de reivindicação. Do outro, estava a Polícia Nacional a proteger os manifestantes e a controlar para que não houvesse vandalização. Estava criado um ambiente propício para uma manifestação pacífica e foi assim que aconteceu. A polícia está agindo muito bem, nós damos graças a Deus por isso, porque se a polícia continuar a agir desse jeito, vamos evitar entrar na brutalidade. A falta de emprego para os jovens e o alto custo de vida dos angolanos são alguns dos assuntos que constam da lista de reivindicação. Não se aceita, como é que não tem emprego para a juventude? Porque é complicado. Você está a se formar, depois de se formar, você não sabe se vai fazer o quê? Tudo que estamos a pedir é algo dentro dos parâmetros legais. Como cidadão temos o direito ao emprego. Quanto às autarquias locais, estes jovens consideram que a luta para a materialização já perdura há mais de 20 anos. Até agora ainda não há solução das autarquias. Queremos solução das autarquias. Estamos fartos de ver homens de lá de cima a virem mandando um setor pequeno. A falta de democracia e de Estado de Direito em Angola é que levou a que um grupo pequeno de pessoas desviasse do Estado bilhões de dólares que fazem falta neste momento aos angolanos e às angolanas. Os manifestantes também deixaram claro que gostariam de ver maior atitude dos deputados na defesa dos interesses do povo angolano. Nós estamos aqui, é necessário que os deputados também possam fazer sentir o seu nome na Assembleia. Eles têm que sair daquela cadeira e ver como é que a população está a sofrer. Nós somos um povo sofredor, nós não queremos continuar com esse tipo de comportamento. Os manifestantes respeitaram a orientação da Polícia Nacional e realizaram um protesto pacífico na Praça da Independência.
Depois de várias tentativas para legalizar o seu projeto político, denominado Para Já Servir Angola, Abel Chivuku-Vuku decidiu sair às ruas com a sua massa apoiante. A manifestação teve como ponto de partida a Avenida de Olinda Rodrigues, junto ao cemitério da Santana, passou pelo Largo da Independência e culminou no Largo da Maianga. Apesar da decisão do Tribunal Constitucional ser definitiva, Abel Chivuku-Vuku assegura aos seus seguidores que nada está perdido. Nos próximos tempos, vamos continuar a litigar com os tribunais, porque não vamos aceitar que o Para Já não seja legalizado. Na próxima semana, o nosso escritório de advogados do nosso William Toné vai levar ao tribunal nova documentação. Abel Chivuku-Vuku não deixou de elogiar a postura dos efetivos da Polícia Nacional destacados no asseguramento desta manifestação. Quero também dar uma palavra de agradecimento aos nossos irmãos, os mais novos da polícia. Comportaram-se como cidadãos e tem que ser assim, protetores do povo e não violadores do direito. Esta foi a primeira manifestação realizada pelo Para Já Servir Angola desde a sua apresentação oficialmente há cerca de um ano. Dois momentos que marcam a nossa vida nacional, com atos públicos, manifestações e aqui uma declaração de Abel Chivuku-Vuku, apelando no fundo a desobediência, dizendo que não vai aceitar, digamos, que a sua força política não seja legalizada. É assim, Banzanza? Que devemos fazer política, participação política, cultura política cidadã entre nós? Eu li nas palavras do Abel que ele não vai aceitar no sentido de que vai continuar a lutar, agora através dos tribunais. Né? Ou seja, ele não quer simplesmente aceitar que pronto, não pode registrar o partido e relegar-se ao silêncio ou tentar uma outra coisa. Ele vai continuar a lutar. Não li nas palavras dele como uma forma de incentivar a desobediência. Ou seja, não me aceitam, vão ter que me aceitar de qualquer forma. Vou desrespeitar tudo e todos. Não é essa a leitura que eu fiz no que ele esteve a dizer. E, porque até ele depois lança um elogio à polícia, quer na primeira peça como na segunda, vemos o comportamento da polícia e vemos o comportamento dos manifestantes e como é que até também os próprios manifestantes elogiam a polícia, porque é isso. Na verdade, se isso acontecesse desde 2011, as coisas seriam outras. Está aí a polícia a fazer o seu papel. Qual é a diferença entre 2011 e a partir de 2017? De 2011 até 2020, vamos assim dizer, porque esse cenário é de agora, até antes de 2020 não era assim, é que a polícia trabalhava sob instruções. Aquilo eram ações mais políticas, é mais defender o partido do que propriamente a cidadania. Ou seja, manifestar era alergia total, não podíamos. Chegou a alturas em que nem 5 minutos conseguíamos ficar no largo. Eu cheguei a dizer que até mesmo que se organizássemos para ir limpar ruas, nem iam nos deixar. Mas o vosso slogan também em 2011 era muito ofensivo, ou não? Qual? 32 é muito? Mas era a forma que nós encontramos para manifestar o descontentamento no nível em que devemos ser ouvidos. E produzir resultados? Estamos a ver. Estou aqui hoje na TV Zimbo. Era impensável. Nunca quis antes? Não, quis sempre, mas estava fechado. Por quê? Por quem nós sabemos. Né? Então é isto. Albano Pedro. Bem, a questão do... Você interrompeu-me para o intervalo. Mas já lá chego. A realização colocou-me logo duas peças jornalísticas de grande valor e que merecia o comentário da vossa parte. Penso que os dizeres do líder dizem tudo, não é? Está aí uma expressão muito clara do respeito do Estado de Direito, porque ele até privilegia o combate judiciário, que é o espaço, os tribunais são espaços reservados para a composição de litígios. E no Estado de Direito não seria de outra forma, e creio que é um exemplo para todos nós que queremos ser cidadãos seguir. Agora, mas defende essa participação política por parte dos nossos políticos, no caso da Abel Chivuku-Vuku, sem querer particularizar. Mas a forma de intervenção é cívica e política ou é apenas política? Desde que não ofenda interesse de terceiro e não ponha em causa a ordem e a própria lei, todos os atos são admissíveis. Porque num Estado como o nosso, que é regulado por lei,
os atos são monitorizados pela própria ordem jurídica. Tudo que pode ser feito que não fira a ordem jurídica é perfeitamente admissível. Agora, é claro que nós estamos habituados a um exercício de promoção política que é mais ou menos corporativa, feita dentro dos partidos políticos, seguindo todo um ritual que respeita a tradição de cada força política, e não estamos muito habituados com líderes que dão peito, aparecem, dizem que vou conquistar o poder, vou lá atrás, custe o que custar. Isso, claro, essas características, se calhar o Dr. Laurino Vieira pode falar melhor do que eu, essas características são estranhas no nosso ambiente, porque claramente os nossos partidos de oposição não têm essa têmpera para o desafio direto de dizerem o próximo ano eu lá estou e a luta vai ser essa. E, claro, por aí vem trazendo algum desconforto, até em certa opinião pública, não é? que se vira contra o Abel, dizendo que ele é extremamente ganancioso, que ele só quer o poder, não quer saber das pessoas, enfim, como vai se ouvindo aí pelas redes sociais. De qualquer forma, são atos que penso que estão no âmbito do seu direito de participação política e, claro, isso tem seguidor e há pessoas que estão, de facto, interessadas e se revêem na sua forma de atuar, e o mais importante é que, no meio disso tudo, a ordem e o direito devem ser respeitados para que nada possa pôr em causa os interesses da maioria, que somos nós. Laurino Vieira, voltemos novamente à questão das manifestações e da gradação das manifestações. Consegue identificar quando são manifestações, digamos, com cor político ou quando são cívicas? Nos últimos tempos, e são praticamente os jovens que se manifestam, portanto, o Banzanza diz que não há, digamos, por detrás qualquer orientação política, portanto, são manifestações espontâneas em nome do emprego, do combate ao desemprego. Na sua opinião, já fez um estudo, uma avaliação sobre o tipo de manifestações que nós temos no nosso país? Se são políticas, são mais cívicas? Na verdade, um dos grandes problemas da nossa praça académica é não realizarmos estudos sobre as causas e consequências e outros elementos destes fenómenos sociais todos. Sabe que o Brasil passou por estas situações, penso que em 2013, se a memória não me falha, ou 2003, não recordo muito bem, com uma série de manifestações e vários especialistas, especialmente na área dos 2013. 2003, não? 13, perfeitamente, 2013, sim. Na altura do PT, sim. A transição. Naquela transição. E os académicos, os estudiosos, os professores, tiveram cuidado de saber as causas, as consequências, e isto ajuda o exercício de quem governa. Agora, relativamente às questões se haverá mão invisível, se são manifestações cívicas, se são manifestações com um cariz político. Eu, pessoalmente, não fiz um estudo disso. Não fiz. Mas apraz-me dizer o seguinte. A vida política é como uma batalha e tem duas regiões. Regiões da frente e regiões da retaguarda. Muitas vezes nós não temos conhecimento do que é que se passa nos bastidores, nas regiões da retaguarda. E muitas vezes debitamos a nossa opinião sem sabermos, na verdade, o que é que está por detrás, o que é que está nas regiões da retaguarda. E nós só temos, às vezes, o olhar sobre as regiões da frente, que é aquilo que nos é dado a ver, é aquilo que nos é dado a conhecer. E nós temos dito que os factos não falam por si. Nós temos que obrigar os factos a falarem. Então, aqueles que fazem determinadas afirmações, para ajudarem aqueles que investigam, também têm que nos dar determinadas provas para que nós as possamos analisar. É extremamente complexo, e já aqui disse, dada a forma moderna como a política hoje é feita, com todas as categorias que nelas estão inscritas, às vezes é extremamente difícil nos apercebermos se há uma mão invisível ou não. Mas aqui eu posso dizer o seguinte: há sempre um benefício da parte de quem está fora do poder, porque se o poder cai, ele beneficia.
Isso nós não podemos retirar. Nós não podemos retirar esta ideia ligada ao poder. Por isso, para responder, é necessário vários estudos, não digo, mas alguns estudos mais profundos para sabermos se são apenas manifestações cívicas ou se terão outro cariz. Agora, há uma situação. Apesar das finalidades de qualquer manifestação, que aqui já foram afloradas por mim, também é muito fácil concebermos que os jovens são mais fáceis de serem manipulados. Não por serem jovens, mas porque estão numa fase de construção da sua maturidade psicológica e física. E é muito mais fácil atingir primeiro a maturidade física. A maturidade psicológica, às vezes, isso acontece aos 28 anos, aos 20 anos. E muitas vezes as pessoas não... mais cedo. E muitas vezes as pessoas não fazem análise das causas, da causalidade de determinadas situações. Enquadram-se apenas no resultado final. E isto também é mau. É necessário ter sempre a ideia da causalidade. Que é pela segunda vez que a pessoa traz esse assunto, e são coisas que diretamente me dizem respeito, é o que separa a manipulação e da vivência e do sofrimento real que essas pessoas vivem. Se há alguma manipulação, se vai haver alguma manipulação, isso vai ser fruto de um aproveitamento momentâneo. Eu vejo um jovem do subúrbio, carente, e que tem essa expressão, e eu vou fazer passar a minha agenda. As nossas manifestações não teriam um pendor político se o país não estivesse politicamente condicionado. Vai havendo abertura agora, assim, tão recentemente, mas a administração MPLA fechou muito e tudo tinha que ter uma conotação política. A alergia que se tem da estátua é bem mais política do que propriamente o consenso de uma figura de Estado, de nação, porque isso nós temos que trabalhar. E isso vai se refletir no nosso compromisso, cada um de nós o compromisso que tem para com o país. Por isso eu estou sempre a dizer, temos que aprender a colocar Angola em primeiro lugar. Mas o Banza sabe que forma opinião no espaço público. Sim, eu formo. Então, mas é nesse aspecto. A questão da manipulação me preocupa muito, porque se atirarmos tudo à manipulação, eu vou me perguntar, mas o jovem do Catim, como o Nicolas, por exemplo, que se manifesta regularmente, mesmo estando doente, está a ser manipulado. Ele vive situações terríveis, eu conheço onde ele vive. Eu próprio, na minha BCA, agora às vezes em Camama, ou às vezes no bairro Popular. Mas, existem situações concretas. Como vamos separar isso? Porque seria desautorizar a expressão desses jovens. Claro que não podemos dizer que todos estão 100%... Já vou dar a palavra do Dr. João. Deixa-me só colocar uma questão ao Banza Anza. Tenho que lhe perguntar mesmo, porque a informação que tenho é de que o Banza Anza trabalhava no Ministério da Educação, ou estava ligado à Educação, e que agora está no desemprego. Sim. Porquê? Bom, a questão do Ministério foi uma decisão pessoal. Porquê? Porque eu decidi pesquisar para contribuir com o sistema. Eu entrei em crise com o sistema de educação, não só o nosso, mas o global. Porque eu vi que muito do que me fazia lutar é injetado e semeado no sistema de ensino. Então eu vou me dar trabalho a dobrar. E como é que está enquadrado hoje socialmente? Vive de quê? Como vive? Quem suporta, digamos, as suas despesas? Sendo jovem, com ambições? Continuo a suportar eu, né? Não na dimensão de quando se tem um emprego regular, mas continuo a suportar eu mesmo, com projetos finitos e outros um pouco mais longos um do outro, mas dá para viver. Porque, no fundo, o que é que você consegue perceber? Que, no básico, você precisa de 3 refeições por dia. E isso consegue-se. Consegue sempre. Não é uma visão minimalista, mas é... Doutor João Pinto. Banza, é assim, eu concordo com tudo o que disse. E se reparar, eu já disse o mesmo, das finalidades de uma manifestação. Porque as pessoas têm uma consciência, e a consciência social é criada ou é desenvolvida em função das formas de vida. Sim. As formas de vida levam-nos a criar uma consciência social. E o que vos leva à rua tem a ver com aquelas questões básicas: saúde, educação, transporte público, emprego. Eu disso concordo plenamente. Quando eu falo da manipulação, não é no sentido de alguém chegar a ti, pessoalmente, aos teus colegas, e dizer que eu vou manipular-vos, quer dizer, também não vai dizer desta forma, claro. Não é? Ou seja, utilizar estratégias, dizer que vocês têm que avançar. Eu, quando falo na manipulação, é no sentido subreptício. As pessoas aproveitam a vossa condição
para poderem lançar, muitas vezes, aquilo que eles pretendem. Lenin dizia uma coisa muito simples: enquanto não descobrirmos a intenção escondida na ação e na palavra de cada homem, seremos sempre objetos da sua própria intenção. É isso que eu estou a querer dizer e nada mais. É da escola do Gica. Doutor João Pinto. Já ninguém cita o Lenin? Já não. Eu acho... Bom, o artigo 21º do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos nos diz que o direito de reunião pacífica é reconhecido. O exercício deste direito só pode ser objeto de restrições impostas em conformidade com a lei e que sejam necessárias numa sociedade democrática, no interesse da segurança nacional, da segurança pública, da ordem pública ou para proteger a saúde e a moralidade pública ou os direitos e as liberdades de outrem. Ou seja, há bens, há valores que, como reivindicações que os cidadãos procuram fazer, isso é cidadania, isso não há problema. A grande questão que se coloca é a insistência, e o Banza Hanza toca nisso, dá o exemplo de quem vive no sítio A, no sítio B, deu o exemplo do Catinton. Mas todos nós vivemos em áreas, vivemos em países em que vivíamos dificuldades. Se nós andássemos a nos manifestar em Portugal por causa do racismo ou da discriminação ou de qualquer outro ato, nunca teríamos concluído a licenciatura e se calhar andaríamos hoje a reclamar que fomos vítimas de racismo. O que nós temos que fazer quando temos dificuldades é procurar melhorar, trabalhar e não combater aqueles que nós achamos que são privilegiados. Porque quando se combate, e como disse o professor, você cria um conflito, você cria um choque. Quem detém, quem se sente ameaçado reage. O debate sobre a inclusão social, o respeito pelo património, quer do ponto de vista jurídico formal, quer do ponto de vista moral, é a consciência que nós devemos ter sobre a pátria. E não podemos ter um patriotismo invertido. É claro que já está há 10 anos a reivindicar, começou com 35 anos, é muito, são 45 anos. 32. 32 é muito, então veja que são 13 anos. Ou seja, deixa que lhe diga que devemos transmitir ao povo, aos jovens que vivem em dificuldades, a esperança, motivá-los e não o desprezo sobre os símbolos, sobre as referências, sobre o património ou a danificação, ou incitar a atos de desobediência ou que ponham em causa a segurança pública. Porque o que mais me preocupa nesse debate é a tentativa de querer associar-se à condição social e à contestação do sistema. Eu acho que, se o discurso for por aí, já muitos pensadores pensaram nisso. Karl Marx, por exemplo, Lenin concretizou. Mas a verdade é que as sociedades que fazem reformas, a Inglaterra é o exemplo disso, as sociedades que procuram melhorar, alterando as leis, são sociedades que triunfam. Porque as mudanças abruptas e violentas geram sempre reações. E as reações criam estes ambientes sectários de grupos de desconfianças e a atuação das forças de segurança. Acho que temos aprendido, sobretudo, esta narrativa, aliás, este novo discurso, esta nova ética da transparência, da responsabilização e do debate público, ajuda-nos, se calhar, porque o Banza Hanza traz aqui algumas questões que eu acho que quem sempre viveu com as suas dificuldades superou, não precisou ofender ou insultar quem quer que seja. Eu acho que não podemos passar a narrativa, o discurso de que insultar o albano é uma forma de eu afirmar-me. Eu acho que temos que ter moral. Temos que respeitar o albano, discorro dele, ele discorre de mim, mas respeitar as opiniões. Certo, e vamos recuperar aqui, Banza já lhe dou a palavra, vamos só recuperar aqui um momento que marcou também a nossa vida política e cívica. Sabemos, por causa da importância que se dá a este cargo também, que não deve faltar na mesa de Vossa Excelência comida. No entanto, a nossa primeira pergunta, no que toca à nossa fome, é se Vossa Excelência conhece onde estão as lavras, de onde sai a comida que todos os dias se faz à vossa mesa. Pode parecer engraçada essa pergunta, ou sem muito sentido, mas saber a origem da comida que nos chega à mesa pode explicar um pouco melhor a questão da fome que nós enfrentamos, que não é só a fome de manter
o estômago cheio, mas outras fomes que há quase 10 anos estão às ruas para reclamar. Quero saber se eu conheço as lavras de onde sai o pão que vai para a mesa. Quando digo pão, estou a dizer a mandioca, a batata doce, a fuba, para a mesa dos angolanos. Eu conheço. Eu acho que aí foi um bocado infeliz. Essa pergunta não é para fazer a mim. E não é para fazer a mim porque eu sou uma pessoa muito ligada ao campo. Mas ligada de facto. Eu dedico-me à agricultura. Eu produzo, se calhar, muitos dos bens que aparecem à sua mesa são produzidos por mim. A nosso entender, Sr. Presidente, não irá conseguir corrigir o que está mal ou melhorar o que está bem, por mais vontade que tenha, porque o MPLA já cumpriu o seu papel, assim como os outros também já cumpriram o seu papel, e a esta altura já deviam estar a descansar. Está preparado para substituir o MPLA? Sim, pode responder se quiser. Pode levantar, pode responder. A esta pergunta eu digo sim, mas a minha colocação é no sentido figurado. O descansar do MPLA é no sentido figurado. Sim, mas me levantando um desafio, se estava disposto a substituir, sim. Sim, senhor. O problema é que nós estamos num Estado democrático de direito que tem regras. E as regras dizem que só tem que ser um partido político a ganhar eleições e, portanto, governar. Não é o cidadão, acho que é ANZA, né? Seu nome. Banza ANZA. Tem que ser um partido político que concorre às eleições, prova que é melhor que o MPLA e então governa. Banza quer ser político. É um Sim. ativista político, quer fazer política. Porque depois de... Tem que estar afiliado num partido. Muito tempo a pedir. Senão olha, não chega ao poder. Isso é interessante. E aí que também eu levanto... Não é que não seja válido, porque tudo que está aqui neste livro é para ser cumprido. Então, se ele diz que tem que ter partido, sim, tem que se fazer isso. Mas, vamos abrir aqui uma parte. Quando a Constituição esteve em discussão em 2010... Mas é uma adversativa. Não percebo? É uma adversativa. Não entendi. Mas é uma sim. Pois. Quando esteve em discussão, até mesmo a proposta do MPLA não incluía a visão que agora nós temos no artigo 109. Isso foi uma construção pura e simplesmente do presidente José Eduardo dos Santos, né? Visando manter-se mais tempo no poder, porque sabia, e já foi em 92, né? É mais fácil tu ires a reboque de uma máquina. E foi este artigo e mais alguns que fizeram com que começássemos a classificar a Constituição como atípica. E hoje surpreende-me, não é? Como é que uma coisa que foi feita quase contra a vontade de todos nós, naquela altura poucos podiam falar, porque a soberania do presidente era inquestionável, mas hoje eu acho que nós podemos fazer melhor, até porque a lei constitucional que vem antes dela já previa as candidaturas independentes. Por que que nós queremos privatizar ou monopolizar o exercício político a este nível? E o artigo 233 aqui mesmo da Constituição diz que a Constituição pode ser revisada. E esse é um dos meus embates, né? E quem tem competência, o presidente pode fazer isso, ou então 1/3 dos deputados, que seriam 73 deputados, para pedir-se a revisão do artigo, só o artigo 109. Tudo pode manter como está, mas o artigo 109 para permitir candidaturas independentes. E por que eu falo em candidaturas independentes? Porque nós sofremos de um problema, que é o partidarismo, que eu falei também lá no encontro. Nós não aprendemos ainda a nos ver e a colocar isso em primeiro lugar, né? Nós condenamos e aprovamos na base do grupo a que estamos afiliados. Se eu sou da oposição, vou ver assim. Se eu sou Revu, vou ver assim. Se eu sou do MPLA, vou ver assim. É isso que
tem estado a arrastar o país nessa hecatombe, nessas inúmeras dificuldades, onde há gente, e nós não somos contra quem é rico, Dr. João Pinto, não é, mas somos contra aquelas pessoas que se enriqueceram, tirando daqui para si aquilo que era de todos nós. E esses são do seu partido, infelizmente, são do seu partido, e fazem-no protegido pelo partido, e não só pelo partido, pela máquina que administra, porque o nosso país é governado pelo MPLA. Então, é esta a minha preocupação, nós colocarmos o país em primeiro lugar. Mas é o povo quem escolhe, quem elege. Sim, claro. Mesmo a candidatura independente, quem vai eleger é o povo. Eu não vou me autocolocar como governante do país sem ser eleito. Eu vou ser eleito. Só que a condição que se colocou, que foi fruto da vontade do presidente Eduardo dos Santos, isso não podemos nos agarrar hoje. Eu acho que não faz bem nem para a própria democracia e nem para a desmonopolização do exercício político. Por aí. Vai fazer política em 2022? Já comecei. Já começou? Sim. Aqui na Zimbo? Não, antes. Comecei e tornei bem claro lá naquele diálogo. Vamos fazer um curto intervalo, já voltamos, por favor, compromissos publicitários. É verdade. Tem que ir para intervalo, quem manda aqui é o realizador. Um curto intervalo e já voltamos. Bom, vamos gerir os últimos 10 minutos que temos. Vou ouvir agora o deputado João Pinto. A narrativa de Banzanza convence-o? Não, a mim não me convence. É preciso compreender que as democracias são democracias que a concretização de um projeto político. Mas viola a Constituição, o que disse? Algumas ideias... Aí o problema de conceitos, não é? É normal. São problemas de conceitos. O que se pode propor, se tiver maioria, se a iniciativa de 1/3 e a maioria de 2/3 para alterar a Constituição, a questão do sistema de governo não é, curiosamente, não fazem parte das cláusulas pétreas, não fazem. Mas a questão que se coloca não é essa, é que a praxis dos partidos políticos... Mas já temos tempo para ver a Constituição. Diga? Já temos tempo. Sim, já, mas não houve necessidade de se alterar a Constituição. Para se alterar a Constituição é preciso que haja um projeto para tal e desde que resulte na vontade e no consenso de aproximadamente 140 e tal deputados. 140 é aproximadamente 144, 147 deputados. Não se altera a Constituição com estes argumentos, até porque o que caracteriza todas as democracias consolidadas são democracias de partidos. Agora, uma coisa é um sistema de governo em que o ator da agenda política não governa, não é? É coisa diferente, aí podem ser independentes. Num sistema em que o modelo brasileiro ou o modelo português ou o modelo sul-africano, que são os modelos próximos aos nossos, nenhum deles, um independente, consegue chegar a presidente porque o presidente governa, é um órgão unipessoal. E basta ler o Federalist Paper ou Hamilton, os seus textos sobre a Constituição americana para compreender. Estamos mais próximos do sul-africano, mas também mais próximos do americano, embora seja o americano é muito específico, estamos muito, o nosso é mesmo nosso, tendo em conta as particularidades da eleição, numa única eleição legitima essa maioria parlamentar, com menos sistemas parlamentares, não é? E o sistema sul-africano, em que o líder do partido com maioria parlamentar é eleito pelo parlamento, é um sistema de matriz parlamentar. Eu afirmo aos poderes do presidente. Sim, os poderes do presidente, há poderes próprios, poderes partilhados, os mesmos poderes que o presidente americano tem, de nomear magistrado, de nomear servidores, com a diferença de, no modelo americano, o artigo 2º da Constituição, diz que o presidente nomeia altos funcionários, ministros, embaixadores, juízes, tendo em conta a audição ao Senado. Essa é a particularidade que caracteriza o sistema. O nosso modelo é um modelo em que os auxiliares do presidente ou os governantes, sobretudo ministros e governadores, são nomeados discricionariamente. É um ato do presidente que nomeia sem ouvir, não é um poder partilhado, é um poder próprio do presidente. Laurinho Vieira? É mesmo para finalizar. Há aqui um aspecto que foi avançado pelo Banzanza, com o qual eu concordo quando ele diz que não estão contra os ricos. Não estão contra os ricos. E isto chama uma particular atenção, porque a construção da felicidade e a superação das dificuldades não é uma tarefa singular, é uma tarefa coletiva que não passa só pelo indivíduo, passa pelas estruturas sociais. E as estruturas sociais devem ajudar
devem ajudar os indivíduos a construírem a felicidade e a superarem as nossas dificuldades. E aqui só para dizer também ao Dr. João Pinto que nós tivemos em Portugal, não fizemos manifestações que quisessem derrubar o Estado, mas reclamamos para mudar a ordem social do dia. E conseguimos, porque o racismo era evidente e passamos a ser vistos como outras pessoas, porque nós somos pessoas. Então, esta dimensão é fundamental. E mesmo para terminar, também é precisa, o Banza Anza é jovem, tem um futuro promissor, acredito, mas não tomar a floresta, não tomar a árvore pela floresta, não tomar a parte pelo todo, porque, na verdade, existem os marimbondos, como são apelidados, que acabaram por apoderar-se, dilapidar o erário público e outros bens, é bem evidente, mas também o partido a que eles pertenciam não beneficiaram necessariamente com esta dilapidação. Porque há muita gente que pertence ao partido que citou, não é, ao MPLA, que também passam as mesmas dificuldades. Sem dúvidas. Que choram, porque também fome. Está na nossa literatura há muito tempo. Albano Pedro. Isso é um outro debate. A questão perguntou tudo a geral. Estão a ser responsabilizados. Mas ainda bem que estamos aqui a tratar da questão do Banza. Eu penso, por mais que o Banza me fale de uma espécie de consciência política para a participação política, para essa redundância, eu ainda acho que o Banza está a ser empurrado. A sua geração é uma geração vítima de um processo de uma gestão que prejudicou a sua afirmação. Porque o desafio da geração do Banza e da maior parte de todos nós é o desafio da afirmação, quer no plano econômico, quer no plano profissional. Esse é o grande desafio. Os jovens da geração do Banza estão preocupados em afirmar-se economicamente. Esse é o mote central. E ir para a parte política, avançar para a política, é um desvio dessa geração. É um desvio porque não há saídas para essa afirmação econômica. E, para mim, esta é a grande mensagem que traduz o diálogo tido entre o Banza Anza e o Presidente da República, em que o Presidente, na verdade, tem de perceber que há uma geração que precisa realizar-se economicamente. Isso é um facto. Vai realizar-se economicamente empregando os seus próprios esforços, os conhecimentos, as experiências que tem para construir esse país. Porque esse país não se constrói com política, constrói-se com o fazer. E o fazer fica focado fundamentalmente para a economia. E é aí que o Presidente, para mim, tem um desafio para com essa geração, que é o desafio que eu sempre disse, que o Presidente tem em si o dever de transformar economicamente esse país, para que gerações como o jovem Banza Anza e todos os outros consigam galgar o seu próprio espaço de realização, para que a partir daí construam os seus próprios caminhos. Durante a campanha, o Presidente, ainda candidato, falava em generais do desenvolvimento. Exatamente. Mas há políticas que olha que quando nós começamos a lutar para a independência, o colono, pelo tempo que ficou, também menosprezou. Bom, eu vou preferir fazer jus às palavras do Dr. Albano com atos. Concordo muito bem com a recomendação do Major Laurindo, que para diferenciar a árvore da floresta, por acaso sei fazer essa diferenciação. E agora com essa chamada vou ficar mais atento ainda para fazer. E vai continuar a manifestar-se. Mas é preciso, porque é um direito na Constituição. Mas no caso essas em que toca... Banza, têm rosto ou não? De que eu sou um dos rostos. No que toca de que a minha geração está perdida, que não tem saída política e que ter optado agora por uma luta política é um desvio, porque nós não podemos continuar só a pedir. Nós estamos a pedir que se faça, mas agora estamos a nos oferecer. Isso até não é meu, é de Agostinho Neto, ao qual o doutor falou muito aí nas tardes. Eu já não espero, sou de quem se espera. E eu, quando estou a falar, eu não é o singular. Né? Eu disse também que a questão, tudo que está aqui nessa Constituição, enquanto estiver, é para ser cumprido. Isso se referindo à questão dos partidos. Mas se nós podemos fazer melhor, por que não fazermos melhor? E eu apelo sempre, patriotismo, e isso em primeiro lugar.
João Pinto, 30 segundos. Bom, o que eu tenho a dizer é que... A pergunta é, devemos ou não responsabilizar politicamente como se responsabiliza agora nos Estados Unidos por causa do que aconteceu no Capitólio? Eu acho que, como já disse aqui o Dr. Alvaro Pedro, é preciso que se saiba em concreto. Há uma certa ambiguidade, sabe que nós somos uma sociedade que, por razões de conflito armado, há uma espécie de secretismo. Mas, doutor, os políticos devem ou não ser responsabilizados? Claro que devem, são responsabilidade moral, responsabilidade criminal, se eventualmente incitam ou manipulam um jovem de forma ilegal. Guilherme Vieira, qual é a sua opinião? Não se pode construir no caos. Não se pode construir no caos. Não tem como. A ordem tem que se sobrepor ao caos. Banza. Se tiver rostos por trás, temos serviço de inteligência, temos um Estado. Sejam identificados e denunciados. Assim nós combatemos o mal. Assim como se combate a corrupção. Nós somos um Estado de Direito e sempre que violarmos as leis temos que responder pelos efeitos dessa violação. Assim foi o debate livre nesta terça-feira. Amanhã o Nuno Agnello vai estar aqui para falar dos eixos da política externa do novo presidente americano, Joe Biden, que vai tomar posse amanhã, mas Donald Trump vai sair amanhã cedo, vai abandonar a capital federal norte-americana, Washington, e vai para a Flórida com a sua família. Muito boa noite e não deixe de sintonizar a TVzinha. Boa noite.